Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. O embaixador da Irlanda no Brasil, Martin Gallagher, afirmou que a União Europeia não irá flexibilizar as exigências sanitárias para permitir a retomada das exportações da carne brasileira ao bloco econômico. Ai, 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 isso vai dar um problema gigantesco, principalmente para o agronegócio brasileiro. E nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, é super importante. Muita gente tem assistido, mas ainda não é inscrita, está dando super certo, mas nós precisamos aumentar o número de inscritos. E mais, se você que está nos assistindo aí do Brasil inteiro, conhecer alguém de Brasília, faça o seguinte, pegue esse link, pegue este programa, esse canal e envie para essa pessoa de Brasília. É super importante. Nós precisamos crescer em Brasília. Precisamos dessa sua campanha, da sua força, que você entre em ação e ajude não só o pessoal de Brasília, mas que ajude também o Brasil. E a gente conta com a sua ajuda também. Muito bem, vamos em frente. Essa declaração do embaixador da Irlanda ganha peso adicional pelo fato de a Irlanda ocupar atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, posição em que reforça ainda mais a rigidez dos protocolos adotados pela União Europeia, pelo mercado europeu. Segundo o diplomata, a retirada do Brasil da lista de países autorizados a vender produtos ligados à carne aos países da União Europeia foi uma decisão estritamente técnica e embasada em critérios de segurança alimentar. Gallagher ressaltou que não há espaço para negociações políticas ou concessões especiais. Como quem diz, né? Não tem conversa para jeitinho brasileiro, restando exclusivamente às autoridades e aos produtores brasileiros adequar os seus processos e padrões de normas exigidas pelo bloco. Dessa forma, caberá ao governo brasileiro adotar de maneira célere, bem rápida, as medidas corretivas e reestruturar a fiscalização sanitária para atender às exigências internacionais. Caso contrário, afundou o barco, papai. Afundou. A resolução desse impasse torna-se prioritária para o setor agropecuário nacional, pois o retorno ao mercado europeu, ao consumo do mercado europeu é fundamental para a recuperação das exportações e para a recomposição da imagem da carne brasileira no cenário global. E a confirmação de que a União Europeia não irá flexibilizar essas regras para a retomada das exportações da carne brasileira expõe a falta de pulso e inoperância impressionante do Ministério da Agricultura. Enquanto a pauta eleitoral e a tentativa de viabilizar a reeleição do governo atual parecem ocupar o topo das prioridades da pasta, o comando do agronegócio nacional negligenciou um alerta que era conhecido há anos. O país perdeu prazos cruciais, adiou medidas necessárias e tentou recorrer a pedidos de transição na última hora, resultando no bloqueio a partir de setembro e no prejuízo milionário ao produtor nacional. O bloco europeu exige a comprovação de um sistema robusto e obrigatório de rastreabilidade individual dos animais do nascimento ao abate, garantindo que não foi utilizado nenhum tipo de antimicrobiano ou promotor de crescimento proibido ao longo de todo o ciclo de vida do rebanho. Ou seja, que não foi usado anabolizantes para inflar a carne do rebanho. Países vizinhos como Uruguai e Argentina já se adequaram a essas novas normas, adequaram a legislação e seus sistemas a tempo, enquanto o Brasil adiou a regulamentação e se apoiou em mecanismos voluntários insuficientes. A negligência e o foco político partidário do Ministério da Agricultura e do governo brasileiro colocam em risco a reputação da diplomacia e a competitividade do Brasil no mercado de proteína animal de alto valor agregado. Ao preferir o cálculo político a uma gestão técnica e firme da pauta sanitária, o governo impõe um retrocesso ao setor e deixa exposto o principal motor da economia nacional diante das maiores potências do comércio global.
E ainda tem gente que quer a continuidade disso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui mais uma vez Carlos Dias para a gente comentar sobre isso aí. Carlos, eu sei mais ou menos o que você pensa a respeito disso, né? Você acha que o rebanho brasileiro é gigantesco e fica difícil para se chegar a uma resolução tão rápida, né? Mas eu quero ouvir você a respeito disso. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite, a todos que nos assistem. A nossa posição é a mesma que a sua, questão de prazo e de custo, que o próprio governo deve, em função das barreiras sanitárias, vejam bem, não é uma proteção ao mercado da União Europeia, no sentido de que a área pecuária brasileira esteja com algum problema, etc., enfim, de qualquer dano ao consumo da carne. Não é isso. Isso é um tempo também para uma reorganização e reestruturação do mercado interno da União Europeia, que é extremamente subsidiado. Então, como nós entramos com alta produtividade, com carne processada, temos valor agregado nesses mercados, é logicamente que uma barreira fitossanitária ajuda a eles se reorganizarem. Agora, também tem razão da gente modernizar os nossos processos em termos de criação e de cuidado. E que eles sejam, quem quer vender para o mercado externo precisa mostrar o seu produto com segurança. Não adianta simplesmente, né, mandar para um frigorífico, né, e processar a carne. Então, a necessidade hoje do mercado internacional é de origem. E outros concorrentes nossos também fazem. Agora, existe um problema. Qual é o incentivo que o produtor brasileiro tem? Nós temos as maiores taxas de juros do mundo. Nós temos mais de 100 bilhões agora renegociado no campo, 100 bilhões de reais, Paulo, com 2 anos de carência e 8 para pagar. Com a taxa de juros que nós temos hoje. E a variação que eles têm é de entre 5% e 11%. Você acredita que o agro brasileiro vai sair desse atoleiro? Um conjunto de falências que nós estamos vendo, recuperações judiciais propostas, extrajudiciais, e aí você agrega mais custo na produção. Então, você não tem uma previsibilidade, por exemplo, do próprio plano água, do plano safra, que você teria o grau de financiamento. Então, temos problemas de intempéries, temos essas barreiras sanitárias que o próprio governo, você falou muito bem, do problema diplomático, que o Brasil não se impõe com a argumentação, é uma operação ideológica que tomou conta do Itamaraty e você não faz mais aquelas visitações e também a questão da diplomacia econômica. Então, eu vejo que é um problema sério. Isso pode acarretar, sem dúvida nenhuma, problemas de embarque da carne brasileira e isso gerar dificuldade de divisa. E lembrando que quando entra divisa no país, entra dólar no país, isso equilibra o câmbio, porque você tem uma oferta maior do dólar. Então você consegue estabilizar um pouco mais a variação da moeda americana. Mas fora isso, a responsabilidade é do governo de ter um planejamento adequado e ter financiamento para a modernização da nossa agricultura. Eu entendo o que você está dizendo, Carlos, mas a desculpa do governo é fiada, porque se o nosso rebanho é gigantesco, o que dizer então da produção de ovos no Brasil? São bilhões de ovos produzidos todos os dias e mesmo assim a JBS, né, que era de interesse do governo, conseguiu aí fazer com que o governo, né, calculasse, rastreasse cada ovo produzido, colocado ali pela galinha todos os dias. Então, quer dizer, é só uma questão de boa vontade. Se o governo brasileiro quisesse de verdade, já tinha resolvido esse problema, porque a Argentina e o Uruguai conseguiram resolver, mesmo com um rebanho pequeno, rebanho menor. Mas é como o Nayib Bukele disse lá atrás, isso é proporcional. Isso é proporcional. Começa a fazer isso proporcionalmente, pega uma região específica do país e cuida disso, pequenininha, menor do que o Uruguai, e já começa a mandar. Começa a se resolver isso aí. Entendeu? Então falta vontade política para se resolver isso aí. Entendeu? O quanto o governo está pensando em reeleição, que é uma coisa que nós temos que pensar também na frente, acabar com esse negócio de reeleição, porque enquanto essa gente está pensando em reeleição, eles deixam de lado os verdadeiros problemas do Brasil. Entendeu? Senador, deputado, governador, presidente, nada disso. Você pode até subir 1 ano para cada um desses aí. Entendeu? Menos o senador. E acaba com reeleição direta, entendeu? Sequencial. Acaba com isso.
Acaba com isso, porque senão os caras não conseguem pensar. Os caras estão parados, paralisados, porque estão pensando na reeleição. E quem é que vai sair prejudicado com isso? É o povo brasileiro, é o agronegócio. Vai afundar por causa disso, né? Tá bom? Vamos encerrar aqui? Valeu? Não, perfeito. É só para arrematar, o que eu diria? O, a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, ela é intimamente ligada a um processo de financiamento de operação do governo. É assim no mundo inteiro, subsídio. E o Brasil não tem previsibilidade, não tem volume, não tem seguro. Então, simplesmente querer atribuir uma pauta como essa exclusivamente sem assistência aos produtores, esse é que é o grande problema, porque também a produção, no caso da pecuária, é mais para médio e pequeno produtor o problema. O grande produtor agropecuário, pecuária de uma maneira geral, ele já está preparado e ele tem condição de fazer. Porém, ele precisa o quê? De uma sinalização do governo através de medidas efetivas de planejamento dos orçamentos que o governo precisa colocar de forma privilegiada no setor que mais contribui para o PIB brasileiro, que é o agronegócio. Tá certo. Carlos, obrigado mais uma vez pela sua participação. Lembrando a você que, se você conhecer alguém de Brasília, mande esse vídeo para ele, tá bom? Isso é super importante para a gente esclarecer o povo de Brasília sobre a realidade que ele está vivendo. Porque os caras em Brasília, se você deixar, eles parecem que estão desinformados, vão votar tudo aí pela continuidade de todo esse problema. Então eu conto muito com a sua ajuda. Um forte abraço e até o próximo vídeo.